Então, minha gente, a minha jornada ministerial começa com um chamado que Deus me fez no ano de 1981, quando eu tinha apenas 15 anos, mais precisamente no mês de maio. E então, depois de ter aquele sonho que Deus me mostrava, meus colegas que estavam na Jocum, pregando o Evangelho, e Deus me disse: o que eles estão fazendo, você irá fazer. Então eu pedi uma confirmação do Senhor, que me foi dada no mês de julho do mesmo ano. E assim, com 16 anos, depois de uma jornada de ter a bênção do meu pastor e do meu pai, dos meus pais, eu ingressei na Escola Bíblica Central do Brasil, 1º de fevereiro de 1982. Então, nosso chamado foi aí, e assim começa minha caminhada. E a sua, pastora Edilene? Então, Deus nos chamou no mesmo tempo, na mesma época. Enquanto Ele estava chamando você, Ele também estava me chamando. No ano de 1981, eu estava em minha igreja local, num culto em Lagoa Santa, na igreja do Brant, e naquele momento, eu sentada, ouvindo a mensagem, de repente eu ouvi no meu íntimo o Espírito Santo falando comigo: levanta e vai fazer alguma coisa. E aquela voz foi tão forte que realmente me deu vontade de levantar. E eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. Conversei com meus pais, falei do que Deus tinha falado, eles me abençoaram. Falei com o meu pastor, também me abençoou. E no próximo ano, logo no ano próximo, eu ingressei na Escola Bíblica Central do Brasil, onde eu encontrei o pastor Joel no primeiro dia. Exato. E logo assim nós começamos a jornada ao mesmo tempo, né? Naquele mesmo período, estamos juntos. Então, gente, nós nos conhecemos, como ela já falou, na Escola Bíblica Central do Brasil, como alunos, né? Ali nós namoramos, noivamos e casamos em 24 de setembro de 1983. E logo depois do nosso casamento, já quase no final do nosso curso na Escola Bíblica, a Junta Nacional fez uma reunião onde eles aproveitavam os alunos que estavam saindo da Escola Bíblica, e ali eles fizeram um convite para nós, né? Na verdade, eles nos ofereceram 3 opções para nós orarmos, né? E entre essas opções estava Borba, que na época era uma igreja, apesar de ser a nossa primeira igreja no Brasil, ela estava fechada, né? Então, o desafio que nos foi lançado, né, era orarmos para decidirmos em que lugar queríamos iniciar nosso ministério, desses 3 lugares que eles ofereceram, e nos deram 3 dias. Então nós fomos orar, já recém-casados, eu acho que teríamos talvez 1 mês de casados, né? Então nos deram 3 dias, e assim, no 3º dia, nós tivemos a confirmação que nós deveríamos vir para o Amazonas e iniciar nosso ministério exatamente aqui no estado do Amazonas, mais precisamente na cidade de Borba. Bom, o desafio de sairmos de Minas Gerais. Gente, eu posso dizer assim que estávamos, na verdade, com um desejo tão grande de agradar a Deus, sabe? Um desejo muito grande de conhecer, de agradar ao Senhor. A única coisa que nós sabíamos é que havia uma terra, havia um lugar. No meu íntimo, eu sentia que era no meio da floresta, né? No meio da floresta, mas eu não tinha ideia de onde seria. Então, simplesmente, ajuntamos nossas coisas, deixamos nossa família, que foi um grande desafio, deixar nossa família, né? E nós saímos numa aventura, né? Aventura ministerial. Na verdade, com Deus, tudo é aventura, né? A vida com Deus é muito dinâmica. Então, nós apenas arrumamos a nossa mala, não tinha tanta coisa, eu acho que eram 2 malas apenas, tudo que a gente pôde trazer, e viemos para essa terra maravilhosa, uma cultura muito diferente, né, da nossa, mas que nos recebeu com tanto carinho, sabe? Tanto carinho. E por isso estamos aqui, né? Pelo Senhor.
e por essa gente, por essa terra que Deus nos plantou aqui. Nós tínhamos 6 meses de casados, né? Recém-casados. E nós desembarcamos aqui na cidade de Manaus no dia 31 de março de 1984. Então, estamos fazendo 40 anos de ministério, né? E fomos recebidos aqui em Manaus, no aeroporto Eduardo Gomes, pelo pastor Raul. Na época era o supervisor do Amazonas, juntamente com, na época, era o irmão Zequinho. Hoje ele é o pastor Zequinho, o pastor José Raimundo, que é o pastor da Alvorada hoje. E ali, por 5 meses, nós estivemos servindo debaixo da cobertura, né, debaixo da autoridade pastoral do pastor Raul, né, Pereira de Souza, né, e sua família, né? Então, esse foi o grande desafio, chegar aqui e aprender a comer peixe frito, jaraqui, né? Comer as iguarias daqui, né? Enfim, aprender tudo sobre a cultura amazonense. E durante 5 meses nós estivemos, né, ali nos preparando para a nossa incursão, né, ministerial na cidade de Borba. Faz parte da nossa história também, né, que o pastor Raul precisou nos ensinar a nadar, né? Já que iríamos para o interior, era um grande desafio, continua sendo para mim, que eu ainda não aprendi, mas ele já aprendeu. E mais a tapioca, e ticar, e tratar o peixe, gente, muita coisa. E damos graças a Deus por todas essas coisas, né? Aprender a comer a farinha amazonense, né? Deu tudo certo. Tomar o guaraná amazonense. Muitos aprendizados aí logo no começo. Uma cultura bem diferente da nossa. Completando 40 anos, nós passamos nesse ano de 2023, nós fomos chamados à igreja de Borba, que foi a primeira igreja que pastoreamos, e lá o Senhor me trouxe realmente à memória o primeiro momento que eu pisei naquela terra. A igreja de Borba, agora em julho de 2023, esteve lavando os nossos pés, porque nós estivemos ali por algum tempo, 2 anos e meio quase, servindo aquela igreja. E naquele momento o Senhor me lembrou o primeiro passo, sabe? Quando eu desci do barco e pisei naquela terra. Sabe, uma terra desconhecida, mas o Senhor trouxe ao meu coração quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Esse foi o primeiro momento. Ali, o nosso Deus, foi um momento importantíssimo que está gravado no meu coração, no início de tudo, para nós. Pois é, então, né, gente? Nós desembarcamos em Borba no dia 31 de agosto de 1984. E encontramos o quê? Nós encontramos uma casa de madeira de 5 por 12, sem banheiro, sem luz, sem água, sem nada. Sem nada, né? Sem nada. Ou seja, era uma casa muito engraçada, né? Mas com muita paixão no nosso coração. Verdade. Nós nunca reclamamos das condições que nós recebemos, né? Superamos esse tempo, esse desafio. Começamos a ver milagres de Deus ali na cidade de Borba. Tanto que em 2 anos e meio nós deixamos uma casa pastoral construída, né? Era bem pequena, mas tinha quarto, tinha sala, tinha banheiro, tinha cozinha, né? Ou seja, deixamos uma casa pastoral construída. Construída com essas mãos com aqui, essas ó. Mãos, né? Deixamos o prédio da igreja já levantado, quase na altura da cobertura, né? Faltava pouca coisa para chegar na altura da cobertura. E também o telhado comprado, madeira para colocar o telhado comprado. E milagre de Deus. Eu nunca esqueço que deixamos também 17 membros adultos, né, com carteirinha de membro registrados, mais as crianças e adolescentes. Nós tínhamos ali cerca de 40 pessoas congregando nesses 2 anos e meio. Então, apesar de todo o desafio que nós enfrentamos, Deus foi fiel com a gente, como tem sido ao longo de todos esses 40 anos. Nunca nos deixou, nunca nos abandonou. E a gente olha para trás com saudade. Com alegria. Com alegria. Muita. Sem tristeza.
né? Nos deixaram lá em Goba, nos abandonaram, nunca isso passou pelo nosso coração. Nós sempre tivemos a certeza que nós estamos servindo a Deus e não importam as condições, Deus sempre está conosco.